Olá, estamos dando início novamente à nossa live. Agora há pouco nós começamos a live e nós tivemos queda de energia, um fato imprevisível, né? E agora restabeleceu. Jaqueline, nós viu que caiu, né? A queda de energia. Vamos dar início novamente à nossa live para a gente estar salvando, né? Depois do nosso IGTV e que todos possam ter o conhecimento e as informações necessárias, né, Jaqueline? Vamos dar início novamente. Eu quero te apresentar para todos vocês, né, a Jaqueline Bernardes. Né? A Jaqueline, ela é estudante de nutrição e vai trazer para a gente informações valiosas. Por que é que quando nós estamos planejando a nossa aposentadoria, nós precisamos nos preocupar com uma alimentação saudável, a longevidade do nosso benefício? Jaqueline, dá início novamente, por favor. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos, né, que estão assistindo. Então, meu nome é Jaqueline, ela já falou, né? E eu estou estudando o terceiro período de nutrição na Faculdade Claretiano, né, que tem polo lá em Goiânia. E essa faculdade minha, ela é semipresencial. A gente tem encontros uma vez por mês, né? Agora, por conta da pandemia, nós não estamos tendo, né? Mas o normal é uma vez por mês. E eu falo que eu fiquei muito feliz com o convite, né, de estar aqui participando, Obrigada. porque vou falar de um assunto que eu gosto, né, que para mim é muito satisfatório falar, né, principalmente pela minha experiência com a alimentação, pela minha experiência com a comida, né, com tudo que eu já vivi, né, e eu acredito que tem tudo a ver com o tema da live, né, que é vida saudável, né, alimentação saudável e longevidade. E acredito também, né, que não tem como a gente ter uma longevidade, né, que seria o quê? Uma durabilidade, né, uma vida mais longa, se a gente não tiver uma rotina alimentar saudável, se a gente não tiver uma rotina de práticas de exercícios, né, uma saúde mental boa. Então, eu gostei muito da sua escolha, né, dos temas da semana, porque são temas Obrigada. que estão interligados, né? Não tem como Sim. uma coisa, só uma coisa tipo assim, você conseguir chegar lá na terceira idade apenas praticando uma Uhum. coisa. Não, você tem que fazer um conjunto, né? Tem que praticar, colocar em prática na vida todo o conjunto, né? Que seria o quê? Saúde mental, prática de atividade física, alimentação saudável, né? A E eu, espiritualidade, né? a Eu sempre espiritualidade, falo exatamente, a espiritualidade principalmente, né? É o principal. fundamental, né, para estar no centro ali, estar em paz, né, com consigo mesmo, ter uma visão diferenciada de tudo e também, né, como nós já falamos, sobre estar regularizado com o INSS. Né? Não adianta se planejar. Muitas pessoas né, vêm até no escritório já chegando à idade, já na terceira idade, na hora de aposentar, querendo se aposentar, mas não tem contribuição, não tem, né, não está regularizado no INSS. Então é um conjunto né, de atitudes que nós precisamos fazer para planejar a aposentadoria. E eu não tenho dúvidas nenhuma que se preocupar com a alimentação saudável vai trazer essa longevidade, vai trazer uma qualidade de vida para a pessoa poder usufruir o melhor benefício da melhor forma possível, né? Com saúde plena. Exatamente. Eu falo assim que para você chegar na terceira idade, né, quando você for usufruir do benefício, você tem que estar com a saúde boa. Porque do que Sim. adianta? Aí você chega lá, beleza, vamos supor que tudo você tenha conseguido, contribuiu, chegou lá, né, na terceira idade, e aí? Será que você está com saúde ou será que você vai gastar o dinheiro do benefício para fazer tratamentos? Entendeu? Então tem muita Sim. gente que chega na terceira idade sem qualidade de vida, né? Que assim, e traz isso de muitos anos, né? Porque não Sim. adianta a gente querer achar que, vamos dizer assim, o impacto de uma vida inteira ela vai refletir. Não tem como você querer colher algo bom se você não plantou coisa boa, né? Então, é tudo Sim. um reflexo, né? Então, conforme a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai colhendo o fruto do que a gente foi plantando, né? Na infância, na adolescência, né? Na fase adulta, né? Então, a terceira idade por isso que eu falo, eu estava até vendo um médico, né, falando sobre isso, que às vezes a gente tem na cabeça da gente que quando a gente chega na terceira idade, a gente vai ficar andando mais devagar, a gente não vai conseguir agachar, a gente tem esses pensamentos, né? Uhum. E esse médico fala justamente que você só fica dessa forma se você plantou isso na sua vida, se você não praticou atividade física e se você não cuidou dessa parte. Caso contrário, é bem possível você chegar na terceira idade
caminhando bem, conseguindo agachar sem ajuda, você entendeu? Então, tudo é uma construção, né? Inclusive na alimentação, né? É fundamental, né? Nós somos o que comemos, né? Esse assunto de alimentação, Jaqueline, é incrível. Eu sou encantada, né, sobre alimentação. É um assunto riquíssimo, né? Se fosse para nós colocarmos os pontos que são importantes para a gente estar falando aqui, nós teríamos que ter uma maratona de lives só para falar sobre alimentação. Então, aqui hoje nós vamos ter que enxugar, falar somente assim os pontos que não tem como ficar sem falar para o pessoal, para se planejar para a sua aposentadoria. E eu quero começar pelo começo. Nós precisamos, né, para planejar a aposentadoria, nós precisamos nos preocupar com a alimentação, desde a alimentação na infância. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Com certeza, né? Eu falo assim, a criança, nós como pais, né? Você é mãe, eu sou mãe também. Sim. A gente tem que ensinar nossos filhos desde crianças a terem bons hábitos, né? E eu vou dar o exemplo da minha própria filha, né? A Bárbara, ela tem 2 anos e 7 meses. Se você ver, eu até divulgo muito ela no Instagram. Quem me acompanha, já vi. Ela principalmente hoje, com a minha Hoje foi demais, não? Hoje nem se fala. Mas assim, ela é uma criança que, graças a Deus, porque foi o seguinte, quando eu reeduquei a minha alimentação, quando eu comecei o meu processo de reeducação, porque eu passei por um processo, né? Inclusive foi o que eu te disse que me deu, assim, o despertar de fazer nutrição e me desenvolvi essa paixão por isso, né? Então, desde o princípio, quando a Bárbara nasceu, eu já estava no processo de reeducação alimentar. Então, graças a Deus, ela não pegou a fase ruim, ela pegou a fase boa. A fase que eu já estava me alimentando bem. Então, o que acontece? Aqui em casa, desde que ela começou a comer, né? Que saiu só da fase de amamentação, né? Que na verdade ela também não mamou. Ela não quis mamar no peito, mamou só mamadeira. E nem por isso como é que fala? A saúde dela, a imunidade dela ficou baixa, como muitos dizem. Eu acredito que seja pela alimentação, né? Com certeza, né? Desde que ela começou a comer, ela come verdura, né? Ela come fruta, não bebe refrigerante, açúcar também ela não come. Aí hoje em dia, mas ela com 2 anos e 7 meses, ela não come açúcar. Então, ela até come, vez ou outra ela come, né? Mas aí é que vem o ponto importante, não é a base da alimentação dela, tá? Então, isso é muito importante. O que você tem que fazer é uma base boa, você tem que ter uma base boa. A alimentação, ela se baseia justamente no que você faz diariamente, né? É lógico que uma exceção, por exemplo, então quer dizer que eu nunca posso comer um doce, a criança nunca pode comer um doce. Pode, mas desde que seja uma exceção. Isso não pode ser a base da alimentação dela. Então, só para concluir o assunto da Bárbara aqui, a alimentação dela é super saudável, ela não toma refrigerante, ela nem tem interesse, sabe? Ela não se interessa por isso. Ela não tem interesse em, sei lá, bombom, ela não pede essas coisas. Aqui em casa, eu falo que é até engraçado, ela pede brócolis, as coisas que ela pede. Quando ela fala, mamãe, quero um brócolis. Ela pede essas coisas, quero quiabo, ela gosta disso. Então é porque ela foi acostumada a isso, sabe? Então, olha onde eu quero chegar com essa introdução. Se você acostuma o seu filho desde a infância a ter bons hábitos, ele provavelmente, né, vai crescer com esses bons hábitos, né? Então, não tem como você acostumar a criança comendo coisas naturais, coisas saudáveis, coisas vindas da natureza, né? E a criança crescer e falar, não, eu não quero mais isso, eu vou comer só doce, vou comer coisa que não presta, coisa industrializada. Não tem como. E, infelizmente, hoje em dia, né, para facilitar a vida de todos, a indústria, ela tem fabricado cada dia mais produtos industrializados, né? E, assim, para facilitar, mas ao mesmo tempo para prejudicar, né? Porque, assim, não que todo produto industrial seja ruim, não é isso, né? Mas a gente tem que ter um olho muito clínico, né? Para encontrar os bons produtos. E eu sei que muita gente não, como é que eu vou dizer? Não sabe interpretar um rótulo, né? Então, às vezes, a população, no geral, não sabe um bom produto industrial, né? E acaba que essa facilidade prejudica a criança também. Porque aí você vai no supermercado, você vai, não, vou comprar aquelas papinhas, né? Aquelas papinhas como é que fala? Industrializada. Gente, tudo que é industrializado a gente tem que ficar com o pé atrás, né? É muito melhor a gente oferecer coisas naturais, coisas saudáveis, né? Fresquinhas, né? Feito na hora. Que vai muito além de saber a origem, né? Colocar aquele amor, né? Que só a mãe pode dar aquela alimentação, aquele momento tão importante para a vida da tua criança.
Exatamente. Não, e assim, inclusive, quando a criança vai crescendo, né, com esses hábitos saudáveis, como é que eu vou dizer? Ela não estraga o paladar. Porque o que que acontece com a gente, né? Eu falo por mim, né? E eu vejo que a maioria das pessoas foram criadas assim. A gente foi criado com excesso de açúcar, né? Eu não sei se com você foi assim, mas a maioria das Claro. pessoas que eu conheço é açúcar em tudo. Tudo é açúcar. Você vai fazer café, você faz com açúcar. Você vai comer abacate é com açúcar. Tudo é açúcar. Então a gente Não, já começa no alinhamento. Geralmente é mamadeira com açúcar. Você já viu isso? mamadeira com açúcar, exatamente. Leite, era leite e açúcar. Exatamente. Então, o que que acontece? Açúcar, gente, ela só serve para nos prejudicar. Infelizmente, não existe vantagem em comer um açúcar. Açúcar refinado. Eu tô falando dos refinados, né? A gente tá falando de coisas refinadas. Então, não faz sentido eu querer colocar açúcar em tudo. Então, quando a gente é criança, os pais tendem a fazer isso com a gente, né? A colocar açúcar nos alimentos, colocar açúcar na mamadeira. E o que que acontece com a criança? O paladar dela, como não está 100% formado, né? Ele vai se acostumar com aquele sabor doce fácil, né? Porque é muito gostoso o sabor do açúcar. É prazeroso, vai acostumar com aquele prazer ali. E aí depois vai ser difícil você introduzir um alimento saudável na vida daquela criança, na vida daquele jovem. Eu conheço adolescente que não come verdura, que não come nada. Come arroz, feijão e carne, sabe? Então, isso é fruto de uma alimentação ruim desde a infância, né? E eu vejo assim, o quanto é importante o papel dos pais, né? Porque essa responsabilidade é nossa, né? Não adianta a gente também querer colocar brócolis no prato do filho, se no nosso prato tá um prato montanha de arroz, feijão e batata frita. Né? Então, assim, o filho vai seguir o exemplo do pai. Então, se o pai tem primeiro essa consciência de uma alimentação saudável, ele vai entender o quanto é importante para a sua própria vida, para a sua saúde, e vai levar isso para o seu filho também. E toda a família é beneficiada com esse hábito saudável, né? Exatamente. Nós somos os exemplos, né, dos nossos filhos. Então, para a gente chegar, né, na terceira idade bem, a gente já tem que, por exemplo, mesmo se você não teve uma boa alimentação na infância, mas quando você chega na adolescência, quando você chega na juventude, você já tem consciência do que é bom, do que é bom para a saúde. Até porque na escola aprende, né? Assim, os professores projetos, né? Tem projetos. Então, assim, acaba que você já tem essa consciência. Então, se você não teve uma boa alimentação na infância, tudo bem. Aí você tem que tentar... pelo menos iniciar isso quando você tem essa consciência do que é bom. Aí vem um problema interessante também, Adriana, que eu até queria mencionar aqui, né? A dificuldade, né? Que isso, tanto em adolescente quanto em adulto, isso é em qualquer fase da vida. Porque a pessoa foi acostumada a vida inteira a comer excessos de farináceos. Quando a gente fala farináceos, o que é farináceos? São bolos, né? Tudo feito com farinha de trigo, tudo feito de ultraprocessados, né? Dessas coisas ultraprocessadas. Então, a gente já cresce com esses hábitos. Para mudar isso, você acha que é fácil? De jeito nenhum, né? Você mudar um hábito ruim que você teve a vida inteira requer disciplina e interesse. Então, para você mudar um mau hábito, você tem que querer demais. Porque se você não quiser demais, você não consegue. Né? Aí o que acontece? As pessoas não estão preparadas para passar pelo processo. É onde eu falo, que ontem eu estava vendo a Natália falar sobre as emoções, é onde você precisa ter o psicológico bem estruturadinho, bem arrumadinho, para você conseguir aceitar que você precisa passar pelo processo de dor. Porque mudança dói. Mudança dói, é dolorido mudar. Né? As decisões são feitas com emoção, né? Então, assim, mas eu gosto de comer, esse prazer em comer, mas por que eu vou ter que parar com isso? Isso vai ser uma perda muito grande e às vezes a pessoa não sabe nem lidar com essa emoção, mas que é fundamental e importantíssimo para a sua própria saúde, para a sua própria vida. Exatamente. Então a pessoa tem que estar com o psicológico estruturado, né? Para ela conseguir aceitar que ela precisa mudar. Por isso que eu tô falando. É uma sequência. Primeiro a pessoa tem que querer, né? E depois a pessoa tem que estar psicologicamente sadia para ela aceitar o processo e saber que ela vai passar por uma dor. É igual um viciado em droga quando ele precisa largar a droga. A gente fica
no estado... Abstinência, né? É lógico. E eu não sei se você sabe, né? Mas, assim, existem, né, estudos que comprovam que açúcar, ela pode viciar mais do que o crack, né? Então, açúcar é um veneno, assim, te deixa dependente. Então, para você ficar livre, você precisa passar por um processo de dor e você tem que querer muito. Por isso que o psicológico é muito importante nesse processo, né, de mudança, né, de hábito ruim para bons hábitos, né? E ver que a dor é momentânea. Depois que passa aquele período ali de abstinência, ali de se tornar um hábito, a própria pessoa vai usufruir dos inúmeros benefícios que vamos ter, né? Isso nós vamos falar daqui um pouquinho também, né? Mas assim, sabe, que às vezes a pessoa acha que é só a parte ruim, né? De se livrar ali dos refrigerantes, dos açúcares, das farinhas. Até eu só quero aproveitar e falar sobre essa farinha, os farináceos que você está dizendo. É ligado, assim, então nós podemos falar que os farináceos seriam os brancos. Tipo, açúcar refinado branco, farinha de trigo branco, arroz branco. Então, porque eu já ouvi falar isso, eu queria saber se isso faz sentido ou se a parte dos integrais é menos prejudicial, daria para tolerar mais um pouco. Na verdade, é o seguinte, o integral, qual que é a vantagem do integral? O integral, ele tem mais vitaminas, né, do que o fibras, né? Ele tem mais fibras, exatamente. Agora, se você estiver pensando na questão do emagrecimento, aí já tem que se pensar duas vezes, né? Por exemplo, se você pegar um pão integral ou um arroz integral e achar que você vai comer aquilo ali, ele vai ter, digamos assim, que ele vai ser menos pior do que o arroz branco, aí você está enganado. Então, você tem que comer o integral pensando realmente nas vitaminas que ele pode ter a mais do que o branco, né? Do que pensando em emagrecimento. Né? Tem que ter a restrição, né? Consumo com restrição. Tudo isso que eu tô te falando é coisa que eu já passei, né? E assim, coisa que eu já li também, a gente vai estudando. A sua vivência, né? A sua experiência é incrível para todos nós. Então, eu até queria mencionar, assim, rapidamente aqui sobre a minha experiência, né? Porque eu passei por um processo de emagrecimento, eu emagreci cerca de 16, 17 quilos, né? E assim, era justamente por isso que eu queria falar sobre a abstinência que a gente sente. Eu fiquei louca no primeiro mês. Eu quase enlouqueci. A minha vontade era pegar meus cabelos e arrancar da cabeça, porque a abstinência é uma coisa muito dolorida, né? Então, assim, eu tive que ter muita força de vontade. Você tem que realmente estar com seu psicológico muito bem estruturado, né? Então, por que eu consegui? Que eu consegui passar por esse processo? Porque eu estava sofrendo muito com o meu corpo. Eu estava muito insatisfeita com o corpo que eu estava, né? Então, eu resolvi. Isso eu até falei na live que a gente fez terça-feira, né? Eu até fiz esse comentário, que eu escolhi sofrer por outra causa, né? Então, eu estava sofrendo pelo meu corpo e eu falei, eu não vou ficar sofrendo mais pelo meu corpo. Agora, eu vou sofrer de vontade de comer alguma coisa, mas que pelo menos com esse sofrimento eu vou conseguir mudar os meus hábitos. E é aquilo que você falou, nós temos que aprender a mudar os hábitos para a gente conseguir levar isso até o resto da vida. Não adianta você mudar, eu quero mudar porque eu quero emagrecer ou eu quero ganhar modinha, né? Modinha. Apertar a onda, tá todo mundo indo pra academia, tá todo mundo na dieta da sopa, dieta da luva, dieta disso, aí foi legal. Mas não é isso, é realmente a mudança de mente e mudança de atitude em prol de, né, uma dor e um sofrimento momentâneo que vai trazer infinitamente mais benefícios para nossa vida, né? Que vai ser a longo prazo, né? Usufruir disso o resto da nossa vida. É isso que eu ia falar. Então, o que acontece? Por que é importante a mudança de alimentação, né? Primeiro, você tem que achar uma estratégia, porque na nutrição não existe uma dieta melhor do que a outra. Isso não existe, né? Olha só. Isso depende de cada organismo, de cada pessoa. Então, por exemplo, vou falar por mim. Eu já fiz dieta, isso quando eu queria emagrecer, eu já fiz dieta de falar que aquelas dietas de comer de 3 em 3 horas, né? Pra mim não funcionou. Eu já fiz tudo quanto é tipo de dieta que você pensar na vida. Não funcionou. Quem nunca? Significa que essas dietas eram ruins? Não. Significa que para mim, para o meu organismo, para a minha vida, não deu certo. Aí o que acontece? O que é bastante interessante? Você precisa achar um estilo de alimentação que você consiga levar para o resto da vida. Não escolha nada muito restritivo ao ponto de que te deixe mais ansioso, né? Então, assim, tem gente
que quer mudar os hábitos, mas a pessoa acaba ficando pior, ela acaba ficando mais ansiosa, e aí por isso que tem aquele mito. Ah, então a pessoa fez dieta e depois ela pegou e engordou tudo de novo. Não é que ela engordou tudo de novo porque a dieta dela prejudicou ela. Não foi a dieta que prejudicou. Não foi isso que prejudicou. O que prejudicou foi justamente a ansiedade que se criou, né, durante a mudança de alimentação. E aí a pessoa não conseguiu levar aquilo adiante, ela fez por um curto período. Quando ela terminou aquele objetivo dela, o que ela fez? Ela voltou a comer loucamente. E isso não pode acontecer. Não só em questão de emagrecimento, porque nós estamos falando aqui de longevidade. Sim, E uma das coisas que eu quero até mencionar aqui, já que nós estamos falando disso, é sobre os benefícios, né, de ter uma vida saudável com menos açúcar e menos farinha, né? Como todo mundo sabe, açúcar e farinha, ela pode trazer ganho de peso, né? A pessoa pode ficar no sobrepeso, a pessoa pode ter obesidade, a pessoa pode desenvolver uma diabetes, uma esteatose hepática, né? Que é gordura no fígado. Então, tudo isso vem para o ser humano, essas doenças se desenvolvem por conta do excesso de açúcar e dos farináceos, né? Então, é muito importante que a gente se conscientize disso, né? E tire o máximo que a gente puder, né? Igual eu falei, não precisa ser uma coisa extremamente restritiva, entendeu? Mas assim, não fique focado só nisso, porque eu conheço gente que come açúcar todo dia, toda hora, em qualquer hora do dia. É um vício, você entendeu? Então a gente tem que se conscientizar de comer coisas mais naturais, né? O que são coisas mais naturais? Então vamos falar verduras, legumes, né? Queijos, ovos, né? Tudo isso é importante. E fazer tudo isso com gordura boa, né? Eu sei que é tanto assunto pra gente falar que eu nem sei. Eu fico assim, doidinha, eu não sei o que eu tava querendo. Bom, mas eu quero só que você, assim, é interessante, porque uma das dores que eu vejo de muitas pessoas é que, por exemplo, eu falo assim pelo o convívio que eu tenho com pessoas que buscam seus benefícios previdenciários. E geralmente são aquele pessoal de classe média baixa, né? Que eles vão ali obter um benefício de um salário mínimo. Um LOAS, uma aposentadoria por um salário mínimo. Aí eles estão cheios de problemas de saúde. Eu tenho inúmeros clientes com diabetes, né? Com a gordura no fígado, obesidade mórbida, a questão de incapacidade, a maioria, problema na coluna, desgaste no joelho, aí você vai olhar o biotipo, a maioria é obesa. Aí, às vezes, levemente eu falo, era bom se a senhora conseguisse fazer uma dieta, né? Aí ela, minha filha, dieta? Que jeito? Pobre não faz dieta, não. Porque é caro. Dieta é caro. E assim, eu sei que é importante, assim, falar. Aí, de vez em quando eu falo assim, mas ovo é caro. Ovo é a proteína mais barata que tem, o quanto que ele é versátil. Né? O ovo cabe em tudo, do café da manhã o tempo todo. Então, eu quero que você fale um pouquinho para a gente adaptar essa comida saudável para ter uma longevidade, uma dieta saudável que se mantém durante a vida toda, mas que seja acessível para as pessoas de baixa renda. Então, até qualquer uma, né? Mas que seja se adaptável em qualquer faixa de renda. As pessoas, elas costumam dizer que dieta é caro porque elas querem coisas mirabolantes, elas querem coisas assim, fora do padrão. E dieta, na verdade, não é caro. Se você for... Dieta que eu falo assim, é se alimentar bem, né? Se você for comer, basear sua alimentação em legumes e verdura, o que é caro nisso? Não tem nada caro, entendeu? É lógico que tem legumes que são mais caros, mas assim, você consegue... Você pode fazer adaptações, né? Sim. Exatamente, assim, ovo, igual você falou, ovo é o alimento mais completo que existe. Tem tudo. Eu amo, amo. Tem tudo. Aí você me fala um negócio, olha só. Aí entra uma questão cultural, né? Na nossa cultura, a gente tem essa cultura de comer pão no café da manhã, a gente tem a cultura de comer arroz no almoço, arroz na janta, né? Então, olha só, vamos pegar um bom exemplo. No café da manhã, uma pessoa que pretende levar uma vida mais saudável, porque pão é puro carboidrato e carboidrato de alto índice glicêmico, né? Então, a pessoa que está em processo, por exemplo, de emagrecimento, igual você falou dos casos de obesidade aí, uma pessoa que está em processo de emagrecimento, ela tem que ficar livre do pão, ela tem que substituir o pão por uma outra coisa. Qual que seria uma coisa interessante para se comer de manhã? Um ovo mexido, né? Um ovo mexido na manteiga, uma manteiga boa, uma manteiga saudável. A gente vai falar sobre as gorduras boas também hoje, né? Então, assim, você não precisa ficar nos maus hábitos. O pão
corta o pão, entendeu? Ah, mas eu gosto demais de pão. Tudo tem a questão de adaptação, né? Come um pedaço menor de pão, entendeu? Mas bem, vai comer, vai diminuindo, diminuindo, até você conseguir ficar sem, entendeu? Até você conseguir mudar os hábitos totalmente, Essa né? cultura, né? Porque todo mundo pensa que café da manhã é sinônimo de pão francês com manteiga, manteiga não, Margarina margarina, ainda, né? pão francês com margarina e café adoçado com açúcar. Esse é um café gostoso, Exatamente. tradicional. O almoço aí é o quê? É um arroz, um feijão, um macarrão, Nossa, você né? falou Uma tudo salada certo. de tomate. E teve Então, uma assim, pessoa, é muito cultural isso. teve uma pessoa até que comentou aqui no chat agora do preço do arroz. E aí você vai no supermercado, tá melhor você comprar verdura do que comprar arroz, gente. Pelo amor de Gente, Deus. aproveita e já deixa. E Você vai aí, conseguir adaptar rapidinho, ficar sem o arroz. e por exemplo, aí a pessoa pensa assim, nossa, a gente escuta demais, gente, mas por isso que eu falo, muita coisa é mito, muita coisa vem de muitos anos atrás, e aí vai perdurando, perdurando, vai passando ano, entrando ano, e as pessoas vão acreditando naquilo, e aí você vai em busca de informação para ver se tem alguma evidência científica, se tem algum estudo que comprove que aquilo realmente é daquele jeito, você não encontra, né? Aí vamos falar do café da manhã e do almoço aí. Então, por exemplo, no café da manhã, o que seria interessante? Substituir o pão pelo ovo, né? No almoço, se você gostar de mais de arroz, coma uma quantidade menor. Mas a base do almoço ali, digamos assim, deveria ser o quê? Os legumes e os vegetais. Cenoura, abóbora, né? Esse tipo de coisa, né? É A muito batata mais doce, saudável. né? É um ótimo Batata troca, doce. né? Pro arroz. Batata doce é fonte de carboidrato, né? E não é um carboidrato de alto índice glicêmico, né? O arroz já é um carboidrato de alto índice glicêmico. Para quem não sabe, esses alimentos de alto índice glicêmico prejudicam até no emagrecimento, né? Então, é interessante você saber separar um carboidrato bom de um carboidrato ruim, né? Então, o arroz, ele não é um alimento indispensável. Ele é dispensável. Eu vou falar por mim. Na minha alimentação, eu não como arroz diariamente, eu passo semanas sem comer arroz. Ah, mas você não fica doente? Muito pelo contrário. Eu sou, graças a Deus, muito sadia, muito bem disposta, né? Tô com a imunidade lá em cima, por quê? Porque eu fiz boas trocas, troquei o arroz por legumes, né? Que também me fornece carboidrato, que fornece fibras, assim como o arroz forneceria. Então a gente tem que tirar da cabeça que arroz e feijão é a única opção que existe pra gente comer. Não é, entendeu? Não é que tá errado comer, entendeu? Mas não é a única alternativa. Não é a última coisa. Nossa, se eu ficar sem arroz e feijão, vou morrer. Não. Isso é porque faz parte da nossa cultura, né? Então Sim. aí vem a questão do índice glicêmico, né? Então, olha só. Quando a gente come, vou dar um exemplo bom aqui, até na questão de comer demais, da pessoa comer em excesso, né? Então, muita gente fica falando assim, ah, mas eu preciso comer toda hora e tal, eu como de manhã, eu tenho que ter um lanchinho num período lá da manhã antes do almoço, porque eu tenho fome o dia todo. Aí eu falo pra você, sabe por que as pessoas têm fome o dia todo? Porque elas comem excesso de carboidrato. E o carboidrato de alto índice glicêmico, principalmente, ele não traz uma saciedade duradoura, né? Então, automaticamente, uma pessoa que vive à base de pão, arroz, macarrão nem tanto, porque o macarrão, apesar de a gente achar que ele é um vilão, coitado, ele não é, né? Entre o macarrão e o arroz, o macarrão é uma melhor alternativa Menos. em relação ao índice glicêmico. É lógico que carboidrato também, mas o impacto que ele tem na glicemia é outra, entendeu? Ele é menor que o arroz. Mas vamos falar no geral aqui. Quando a gente come esse tipo de alimento, que a gente tem esse tipo de alimentação como base, né? Alimentação com carboidratos de alto índice glicêmico, a tendência é que a gente tenha mais fome, é que a gente fique mais ansioso e é que a gente fique comendo mais besteiras o tempo todo. Então, qual que seria uma opção boa, né? Já que a gente está falando de mudança de hábitos, né? De substituições de coisas que a gente é acostumado a comer, o que seria interessante? Seria interessante as pessoas que têm esse interesse de mudar os hábitos diminuírem drasticamente o consumo, né, desses alimentos com alto índice glicêmico, né, dos industrializados, dos farináceos, e basear-se a alimentação em gordura boa e proteína, né? Por isso que eu falo muito da low carb. A low carb é uma estratégia muito interessante que, inclusive, eu usei, né, para emagrecer e que não somente pela questão do emagrecimento, pela questão da saúde mesmo, né? Então, assim, uma alimentação baixa em carboidrato, ela automaticamente ela vai ter mais gordura e mais proteína.
E o que a gordura e a proteína faz com a gente? Faz com que a gente tenha mais saciedade. Isso é muito bom. Por isso que quem faz low carb, quem faz uma dieta baixa em carboidrato, ela sente menos fome. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu como toda hora. Mas uma pessoa que faz low carb, ela não come toda hora. Pra você ter uma noção, eu tenho dia, tá passando uma carreata bem aqui na porta, o barulhento, meu Deus do céu. Ai, credo. Brasil inteiro. Tem dias que eu faço 2 refeições, entendeu? Aí você pode me perguntar. Aí já vem a questão. Passou fome o dia inteiro. Mas não faz mal você comer só 2 vezes, você ficar tantas horas sem comer. Aí a gente vem nessa questão. A gente entra em outra questão também, que é do mito que se desenvolveu com o passar dos anos, de que comer de 3 em 3 horas é essencial para não desacelerar o metabolismo. E isso é uma baita mentira. Eu falo porque eu fui em busca dessas informações, né? Eu tenho alguns médicos, né, nutricionistas que eu sigo no Instagram e que fornecem bons estudos sobre isso, né? E é comprovado, não existe nenhum estudo que comprove que se você não comer de 3 em 3 horas, o seu metabolismo desacelera. É lógico que não está errado. Se o seu nutricionista prescreveu para que você coma de 3 em 3 horas, está ok. Mas não é a única estratégia e não significa que se eu como 2 vezes no dia, eu estou errada. Entendeu? Essa é a questão. Então, olha só. Por que é interessante? Aí vem a questão da gordura, né? Quando você come gordura, o que é a gordura? É manteiga. Então, por exemplo, você vai fazer um legume lá. Faz um legume na manteiga. Faz um legume no azeite extra virgem, que é gordura natural. Cozinha alguma coisa na banha de porco, né? Faz alguma coisa na banha de porco. Essas gorduras naturais são o tipo de gordura que faz bem para nós, seres humanos, né? Não a gordura industrializada, a gordura que a indústria criou, como a margarina, né? A gente tem a margarina, tem óleo de milho, óleo de canola, óleo de tudo quanto é coisa. Caros, né? Produtos caros. Até aqui o espectador tá falando, né? Pode ser ele no comando. Tá assistindo a gente, ele falando que esse mito é criado pela indústria alimentícia, ou seja, eles fazem mega propagandas, campanhas, né? E aí engana, porque aí faz aquelas embalagens lindas, falar que é saudável, que é fit, que é diet, põe um monte de nome bonito, aí a pessoa fica sem conhecimento, né? Sem uma informação correta, acreditando naquilo, nossa, mas ele tá falando que é saudável, e vai e come, leva pra família inteira. E paga muito caro. Aí quando fala que fazer dieta é caro é comprar esses produtos, né, industrializados. Quero ver se a pessoa resolver comer tudo natural, se a pessoa resolver comer ovo, resolver comer... se você comer ovo, legumes, vegetais, um queijinho ali, outro ali, e comer carne, isso aí é o suficiente, não precisa de mais nada não. Agora, caro ficaria se você quisesse inovar. Aí você vai no supermercado, acha um doce lá. Aí é justamente o que é caro. Acha um doce diet. Acha um doce light. Aí é que vem a questão interessante também. Aí você pensa, nossa, diet. O que é diet, né? Diet é sem açúcar, né? Só que aí vem a questão, sem açúcar, mas tudo bem, sem açúcar. Aí você vai lá e olha no rótulo, né? Uma coisa que eu tô aprendendo muito, né? Já tem tempo que eu sou fissurada em rótulo. Eu sou fissurada. Eu vou te falar a verdade, eu não compro nada sem olhar o rótulo e eu comparo. Inclusive, até aqui no meu Instagram, várias vezes, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe disso, eu pego, mostro e falo. Então, olha só, primeira coisa, eu vou dar uma dica aqui para quem tem esse interesse, né, de buscar bons alimentos industrializados, é olhar no rótulo. Por exemplo, você vai lá pegar, deixa eu pensar aqui, um cappuccino. Vamos supor, cappuccino. Eu até mostrei outro dia que um cappuccino que eu comprei, e que se você olhar o cappuccino normal, o cappuccino com açúcar, aí você olha a sequência de ingredientes. Os 3 primeiros ingredientes são os ingredientes que mais vão ter naquele produto. Então, eles são colocados em ordem, na ordem do que tem mais, né? Então, tá ali, ó. Primeiro ingrediente, açúcar. Se o primeiro ingrediente for açúcar de qualquer produto, pode correr dele. Pode correr porque aquilo ali é puro açúcar, tá? Então, agora, se, por exemplo, vamos supor que os 3 primeiros, sei lá, qualquer outra coisa, e o quarto é açúcar, significa que tem açúcar, mas não em grande quantidade. Não é a base ali do Não é a base. Então, para quem está assistindo e tem interesse, a base de qualquer produto, quando vocês forem olhar os rótulos, são os 3 primeiros ingredientes. Então, aquele ali é o que mais vai ter. E nós temos que nos preocupar também com os açúcares camuflados, né? Eu não vou conseguir falar
sobre eles aqui em detalhe para você, Adriana, mas assim, existe uma lista imensa de açúcar camuflado, né? A gente compra um produto diet que deveria ser sem açúcar, na verdade, ele é sem açúcar, mas sem o açúcar normal. Aí você vai olhar, tem uns outros açúcares diferentes lá que também tem o mesmo impacto na glicemia, entendeu? Então não adianta você trocar o açúcar. É enganação. É enganação, entendeu? Então, até nisso a gente tem que olhar para a gente ter uma base alimentar boa, para que a gente chegue na velhice, né, mais dispostos, melhores, com a saúde mais em dia. Porque aí, às vezes, você vai e escolhe um produto diet. O produto diet, às vezes, ele vai ter excesso de amido modificado. E o amido modificado, ele se transforma em açúcar quando entra no organismo. E aí, qual que foi a vantagem de você pagar mais caro num diet se ele está com excesso de amido? A mesma coisa com o light. O que é light? É produto sem gordura, né? E por que você vai tirar a gordura de um alimento? Se a gordura é igual o leite, né? O tal do leite. O leite desnatado, né? A nata, gente, é a gordura do leite. É aquela gordura natural que não faz mal. Aquilo ali não faz mal pra gente. Quando ela é retirada, o que eles fazem com essa gordura que é retirada? Eles fabricam a nata, eles fabricam as manteigas, você entendeu? Então, bem caro pra gente. Exatamente. E olha que, olha, eu vou te falar um negócio. Manteiga tá um absurdo de caro, entendeu? Manteiga tá caro, nata é caro. Por quê? Gordura é coisa nobre, entendeu? Gordura é produto nobre. Eles sabem que a gordura natural, aquela que vem do alimento, ela é boa. Você entendeu? Então, aquilo ali é uma coisa boa. Aí, o que eles fazem com aquele alimento da onde eles retiraram a gordura? Para garantir a textura e o sabor, né, daquele alimento, como se ele tivesse a gordura, eles vão e taca saborizante naquilo, taca amido modificado, amido de tudo quanto é jeito, para que o produto não fique ruim. Afinal, eles tiraram o gostoso, que é a gordura. Tem que ter sabor para conseguir vender, né? Exatamente. Ou seja, você saiu no prejuízo, porque você vai estar comprando um produto ruim, né? Você comprou sem gordura? Comprou. Mas está comprando um produto ruim, cheio de amido modificado, de péssima qualidade, cheio de saborizantes industrializados, conservantes, tudo de ruim que eles têm para tentar fazer com que o sabor fique pelo menos parecido do produto com a gordura. E aí é que vem a questão. E por que eles fazem isso, né? Porque eles querem vender. Porque as pessoas são atraídas pelo que elas veem. Então a pessoa bateu o olho. Nossa, um produto light, vou comprar. Você acha que a pessoa está preocupada em saber o que tem no produto? Não, ela confia cegamente, né? Então, a gente tem que analisar muito. É igual eu falei, não significa que tudo seja ruim, né? Mas a gente tem que ter o olho clínico ali para a gente saber identificar um produto light e light, na verdade, eu vou ser sincera, para mim não tem nenhum, na minha opinião. Mas diet a gente ainda acha algum que é bom, que consegue ser bom, sabe? Até porque os diets são importantes para quem realmente tem problema de saúde, né? Eles são indicados para quem são diabéticos, não é isso? Exatamente, para o diabético, né? E aí acaba que a indústria está usando isso e joga aí na população inteira. Pode olhar quanto cresceu a seção de diets, né, nos supermercados, porque aí eles colocam lá um monte nas embalagens foto de corpos esculturais, falam, opa, se eu usar esse diet, eu vou emagrecer, né? E realmente é uma muita enganação, a gente precisa mesmo ter a informação correta. E a gente tem que se preocupar também, não só com a questão do peso. Eu falo muito do peso, né? Do peso não, né? Eu falo muito da questão do emagrecimento, que é o que eu passei, né? Que foi o que eu passei. Só que até mesmo para você ter uma saúde, né? Então, assim, não faz mal. A gente foi criado pensando que gordura é ruim, né? Que gordura faz a gente ter colesterol, faz a gente ter problema com diabetes, com esteatose hepática, né? Com a gordura no fígado, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei se você sabe, mas um dos tratamentos indicados para quem tem esteatose hepática e diabetes é a low carb, né? Que é uma dieta... Eu conheci a low carb através de uma amiga minha que fez uma bateria de exames e constatou isso. Eu tô na dieta low carb. Foi a primeira vez que foi quando eu estava fazendo aqui especialização em dieta beneficiária. E eu fiquei apavorada, porque minha cultura era de que tinha que comer de 3 horas, arroz, feijão, a comida brasileira, a comida de verdade. E ela, sabe, em pouco tempo ela conseguiu ser curada daquilo e ela passou a ter aquilo para a vida dela. E hoje ela tem muita saúde, disposição. E, inclusive, falaram aqui nos comentários também que a dieta low carb e a dieta cetogênica, que seriam dietas bem interessantes, né, para a gente estar mantendo essa saúde aí
né, essa mudança de hábitos. Elas são parecidas, similares? O que você fala pra gente? Tem uma diferença pequena, né? Na verdade, assim, eu não vou conseguir te dizer exatamente assim, Aqui, nem temos tempo para isso, né? Na verdade, assim, a dieta cetogênica low carb, elas são parecidíssimas. Se eu não me engano, isso eu tenho que verificar. Mas me parece que na cetogênica, eu não sei se eles consomem menos proteína ou é menos gordura. É uma diferença por aí. É uma coisa mínima, sabe? Mas a cetogênica ainda é mais restritiva do que a low carb. A low carb é um pouquinho mais, entendeu? Mas, assim, acho que tem uma gama de produtos que você pode mais do que a cetogênica, você entendeu? Mas, assim, eu não sei te falar detalhadamente, assim, a diferença especificamente. E você falou uma coisa que tá sendo muito bom você me lembrar dessas coisas, né? Da questão de ser curada, né? Muitas doenças são curadas apenas com a alimentação. Eu já vi gente ser curado de problema sério com colesterol, de problema com gordura no fígado, apenas com a dieta, com a alimentação saudável. Então, isso vem de encontro com o seu projeto, né? Que é chegar na terceira idade bem. Sim. Então, olha só a importância de você ter uma alimentação boa. A alimentação boa, ela cura. É lógico que não estou falando que a gente tem que tomar remédio, mas primeiramente a gente tem que fazer uma tentativa com alimentação boa, entendeu? Para depois a gente ir lá em busca dos remédios. Então, isso é muito interessante e faz a gente pensar sobre o que a gente está comendo e prestar mais atenção, né? Nos rótulos dos produtos. Eu entendo que a gente vive num mundo muito corrido e que nem sempre a gente consegue viver só de alimentação natural. A gente entende isso. Mas eu acredito que se as pessoas aprenderem a chegar no supermercado, pegar os rótulos, né, e olhar, e se preocupar, né, com fazer escolhas inteligentes, né? Fazer escolhas inteligentes, né? Porque não é fundamental. Não é tudo de industrializado que é ruim, né? Entendeu? Tem muitas coisas boas. Eu consumo muita coisa, né? Que eu sei que não vai me prejudicar. E assim, outra coisa que a gente tem que, como eu tô vendo que tá quase finalizando o nosso tempo, a gente tem que deixar bem claro. Passa muito rápido. Não, eu não falei nem o tempo que eu queria falar. Vamos ter que fazer outra live depois. Esse assunto é incrível. Mesmo, porque é um assunto bom. Quando a gente gosta, o negócio flui melhor ainda, né? Sim. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que convivem comigo, né? Até mesmo no meu Instagram, onde eu tento ajudar as pessoas, porque eu realmente acho que também faz parte da minha missão aqui. Sim, é o propósito da gente, né? Levar informações. E eu vejo que você tem isso com você, por isso que foi tão importante eu convidar você para vir trazer essas dicas aqui pra gente. Eu vejo que quando você se preocupa em levar informação e conteúdo, né, extremamente importante para todos. Olha, o pessoal tá gostando tanto, Jaqueline. Eu tô lendo aqui muita gente perguntando, pedindo mais, né? Falando que entrou rapidinho, tá gostando muito da live. Até, inclusive, pediram dicas sobre diuréticos. Né? O diurético aí seria que a água substituída, assim, que é o principal ou não? Nós temos que outras fontes para ajudar nesse diurético? Ué, depende, né? Assim, tem gente que faz diversos sucos, né? Eu mesmo, quando eu quero ter um efeito diurético, eu tomo café. O café é diurético, entendeu? Por exemplo, 3 xicrinhas de café que eu bebo de manhã é o suficiente para o meu intestino funcionar perfeitamente bem o resto do dia. E realmente a gente vê que elimina bastante, a gente vai eliminando bastante líquido, né? Só que a gente tem que ficar, eu não sei qual que é o objetivo, né, da pessoa que perguntou, se ela quer o diurético com a intenção de realmente eliminar alguma toxina ou se é pelo emagrecimento. Retenção de líquidos, né? Exatamente. Agora, se for questão de emagrecimento, a gente tem que ficar de olho nessa questão, né? Porque às vezes a gente elimina muito líquido, né? E aquilo ali não é gordura. Aí você sobe na balança, você tá com um peso mais baixo, você pensa, nossa, emagreci. Não, você se ilude. Não emagreci. Então, o emagrecimento se dá com a perda de gordura, né? Então, emagrecimento não é balança. A gente tem que desvincular de balança, né? O que indica um emagrecimento não é se você fez muito xixi, não é se você eliminou muito líquido. Isso não indica que você perdeu gordura. Você pode até emagrecer. Nossa, aí a pessoa fica animada, né? Em uma semana eu perdi 3 quilos. Aí eu fico até com dó, porque assim, as pessoas falam tão alegremente, né? Assim, com a esperança de que isso realmente seja gordura. E em muitos casos não é gordura. Entendeu? Às vezes um líquido, às vezes realmente alguma coisa que estava lá, né? Alguma coisa inflamatória que foi eliminado, né? Mas a gordura mesmo, ela é mais demorada para perder, né?
E a gente mede gordura, né, pela bioimpedância, né? Uma das maneiras de descobrir se você perdeu gordura, se você ganhou massa magra, é fazendo uma avaliação, né? Eles usam muito a bioimpedância, né, para medir o índice de gordura corporal, o índice de massa magra. E isso é bastante interessante para você saber se realmente você está ganhando peso de gordura ou se você está ganhando massa magra. E a balança já está ultrapassada. Eu, para mim, por mim, nem devia existir mais, não, porque não adianta. Eu também acho que tinha que recolher todas as balanças do Brasil. Não, a balança não fala nada pra ninguém, entendeu? Fala só tristeza. Fala só tristeza, porque fala que você tá gorda, você não consegue, desiste dessa dieta aí, desiste dessa vida saudável que você tá falando aí, volta com ele que você era mais feliz. E aí vem a frustração e vem todo um pensamento distorcido, né? Porque eu vejo que uma alimentação saudável no objetivo da longevidade, que o próprio nome diz, né, que é a longo prazo, é o estilo de vida, é uma decisão, é todos os dias, né, agora já falamos, é preparar a sua mente para todos os dias tomar decisões inteligentes em favor de si. Né? E o que você disse no início, lá quando nós começamos a falar sobre a alimentação da criança, e que depois reflete na vida jovem e adulta, aí eu fico pensando, por que a gente deixar a pessoa se viciar, né? Ter ali um paladar infantilizado, um paladar viciado em coisas ruins e não saudáveis? Por que não fazer isso em criança? Porque é muito mais fácil para ele ter uma vida toda saudável do que já totalmente errada, uma alimentação, uma cultura de alimentação errada. Para mudar isso, tem que ter muito mais que às vezes vontade, como você teve, eu tive. Né? Às vezes a gente tem que buscar até ajuda de profissional, ajuda até de terapias, de medicamentos para ajudar a gente no foco e conseguir, né, passar aí pelo menos o período da abstinência e tudo para conseguir. Então, assim, é importante começar o quanto antes, né, com essa alimentação saudável e mudar a vida, né? E para mudar a vida, Adriana, realmente, assim, para a gente ter uma vida de longevidade, né, de saúde, chegar lá na terceira idade bem, é isso que você falou. Nós temos que achar uma estratégia alimentar, igual eu falei, a nutrição, ela não existe aquela coisa, a mesma dieta é boa para todo mundo. Não é assim. Então, você tem que encontrar um estilo de alimentação que você consiga levar para o resto da vida, né? Não adianta você pegar uma coisa muito restritiva que te demanda muito sacrifício, assim, uma coisa excessiva, para você conseguir fazer 1 mês, 2 meses, e depois falar, graças a Deus, terminei essa dieta. Por que eu te falo isso? Hoje em dia, eu falo por mim, depois que eu mudei o meu estilo de alimentação, eu vivo tão feliz, eu vivo tão disposta. E quando você melhora a alimentação, é uma das coisas que eu ia falar também. Você fica mais bem disposto, você fica com menos sono, você fica com menos preguiça, você fica assim, ó, é diferente, porque você não fica letárgico. O que é letárgico? É aquela pessoa, é o adolescente, né? Adolescente, na maioria das vezes, eles são letárgicos, né? Porque eles têm a alimentação toda errada, né? Olha só, acha que é só preguiça de adolescente? Não, o problema é nossos filhos. Não. Pior que não é só preguiça, não, é a alimentação errada. Aí a pessoa se entope de carboidratos industrializados, de farináceos, bolachas recheadas, refrigerantes, de tudo, de açúcar, a pessoa fica morta. É igual a Lara Nesteruk, que é a nutricionista que eu me inspiro, né? Que eu, na verdade, a minha inspiração na nutrição, ela fala muito isso. Ela dá um exemplo muito bom, que é sobre a macarronada e o churrasco. Ela fala o seguinte: observe o seu comportamento físico no dia que você come uma macarronada. Você comeu ali, encheu a pança, beleza. Passou 1 hora, você tá com fome de novo, e até chegar essa 1 hora, você fica letárgico, você fica mole. Sabe aquela macarronada de domingo? Você fica mole de cansaço. Por quê? Porque aquilo ali é carboidrato, você entendeu? Observa que não acontece a mesma coisa com o churrasco. O churrasco, como a carne é proteína, você não tem esse sentimento mole, aquela coisa, aquela letargia, aquele cansaço. E também você tem uma saciedade mais duradoura, você fica mais tempo saciado, você entendeu? Então, essa é uma das vantagens e um dos motivos pelos quais as pessoas que fazem uma dieta mais baixa em carboidrato sentem menos fome, você entendeu? Por causa disso, porque você come o churrasco ali, você vai ter fome 3, 4 horas depois. Macarrão não, arroz não.
Você come, daqui uma hora você tá com fome de novo. Não te sustenta. Por que que não sustenta? Porque não tem gordura, não tem proteína naquilo ali. Entendeu? Então, o que sustenta o ser humano é proteína e gordura boa. Não a gordura que a indústria alimentícia criou. É a gordura boa. É a banha de porco, é o azeite extra virgem, você entendeu? É o óleo de coco. Esse tipo de coisa. É a manteiga do leite, né? Então, a gente tem que ficar atento a essas Gente, coisas. é voltar à raiz, ao natural, né? Voltar à raiz. Isso é muito bom. E olha quanto é extremamente vantajoso a gente manter uma dieta rica em carboidratos, porque além disso tudo, assim, dos benefícios na saúde e no bem-estar, né, nos torna muito mais produtivos. Porque se você come uma macarronada e toda uma hora você come, então você tem que parar o que você está fazendo para preparar alguma outra coisa que você comer, então você leva tempo preparando, leva tempo comendo, e ainda vai ficar lento para voltar a fazer o que você estava fazendo. E já se você estiver saciado com a proteína e a gordura boa, você vai estar ativo, né, com muita energia para produzir muito mais. Isso é muito vantajoso. Isso é muito bom. Tem uma pergunta muito interessante aqui agora, uma dúvida. Chega um tempo que para de emagrecer? Gente, isso aí é uma coisa que acontece. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, eu precisava perder 17 quilos. Vou dar um exemplo. Estou falando do meu caso à parte, né? Mas cada um tem uma quantidade. Para eu perder os 5 primeiros quilos que eu perdi assim, ó, num passo de mágica, né? Então, o que acontece? Quando você tem muita gordura para perder, você perde com mais facilidade no início. Quando você vai se aproximando do seu peso ideal, né, do corpo que você gostaria de estar, esse emagrecimento ele fica mais lento. Então, quanto mais próximo do peso que você quer ficar, o emagrecimento ele fica mais lento. Por que que ele fica mais lento? Porque muitas das vezes a gente usa a mesma estratégia que a gente usou lá no começo para tentar chegar aonde a gente quer. E não pode ser assim. Por quê? Quando eu comecei o processo de emagrecimento, meu corpo estava grande, maior, com mais gordura, né? Então, a mesma estratégia que eu usei lá, eu não posso usar no final. Por quê? No final, meu corpo já está menor. Você entendeu? Então, se eu continuar na mesma estratégia para chegar lá no final do meu emagrecimento, por exemplo, meu corpo vai entrar no efeito platô. Eu vou parar de emagrecer. Por quê? Meu corpo está menor. Então, as minhas necessidades são outras. Não são as mesmas necessidades das que eu tinha no início do emagrecimento. Então, é necessário você fazer uma avaliação e avaliar, né? O que você precisa mudar e fazer de adaptação para quando você sai, né, daquele peso lá para chegar no que você quer. Por exemplo, o primeiro mês que eu emagreci, eu acho que eu perdi de 4 a 5 quilos. Para perder os últimos 2 quilos, eu gastei de uns 4 meses, mais ou menos, ou mais. Para perder 2 quilos. Então, é normal, né? A gente não pode desistir, desanimar. E não só pelo emagrecimento, pela saúde, né? Porque quando a gente vai fazer uma reeducação alimentar, a gente percebe que é bom não só por emagrecer, mas pela qualidade de vida. Você fica bem disposto, você fica... Autoestima elevada. A autoestima melhora. A energia. Eu vou te falar uma verdade. Eu quero chegar na terceira idade. Eu tenho certeza que eu vou chegar na terceira idade muito pra cima. Eu vou ser daquelas velhinhas que eu vou agachar e levantar. Eu vou fazer de tudo. Porque eu pretendo levar o meu estilo de alimentação até lá. E assim, é igual eu falei. Aí vem a questão do psicológico também. O que desestrutura muitas pessoas em relação à comida é o psicológico. Então, muitas das vezes, é necessário fazer alguma terapia, né? Infelizmente, tem casos que as pessoas não conseguem emagrecer sozinho, somente com a ajuda do nutricionista. É necessário, às vezes, uma terapia psicológica, né? Às vezes, com a muito bem-vinda, né? Também. Então, a gente tem que tratar a mente. Por isso que foi interessante esse projeto seu, porque abrangeu tudo, né? Abrangeu atividade física, abrangeu... saúde mental, abrangeu alimentação, fé e esperança, porque a gente tem que acreditar, a gente tem que querer essa mudança, a gente tem que ter uma expectativa naquilo. Então, isso é muito bom. E atitude, né, Jaqueline? Porque não adianta só... Porque todo mundo, na verdade, às vezes não sabe tantos detalhes técnicos que você está passando pra gente, mas todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. Mas por que não faz? Né? Aí fica protelando. Daí a famosa assim, segunda-feira é o começo. Só que a nossa saúde precisa para ontem. Né? Desde quando nós nascemos, nós já somos responsáveis. Não, enquanto criancinha não, né? Porque nossos pais, a responsabilidade é dos pais de estar fornecendo uma alimentação saudável. Mas, igual você disse, à medida que a gente tem essa consciência, a gente precisa colocar em prática já, né? Essa saúde.
Eu quero só lembrar, perguntar para você sobre mitos e verdades que a gente está comentando também. O sal, ele é um vilão mesmo? Porque muita gente atribui ao sal em excesso, ou o que seja, né, o sal como tempero, como também um grande vilão da saúde e da longevidade das pessoas. Então, na verdade, o sal, né? Vamos falar do sódio em si, né? O que é recomendado pela OMS, né? Que você consuma por dia, né? Assim, é o máximo que eles recomendam de ser consumido por dia, é 2.000 miligramas de sódio. Se eu não me engano, isso aí é uma colherzinha pequena de chá, com certeza. Ou de café, é uma colherzinha daquelas pequenas, né? Então, seria o recomendado. É lógico que a gente não fica só nisso, né? Mas, assim, agora a questão de sal, por exemplo, sal do Himalaia, esse sal que é mais caro, isso aí não tem nada a ver, tá? É lógico que você não vai encher a comida de sal, mas isso aí, até onde eu sei, até onde eu estudei, não tem prejuízo, não. É só se for realmente muito excessivo, né? E eu acredito que quando a pessoa vai temperar uma comida, ela não vai exceder no sal, né? O perigo tá no excesso nos alimentos. Por exemplo, vamos falar do Nissin miojo. O Nissin é um alimento, né? Só em um pacotinho daquele de macarrão, ele tem mais de 1.000 miligramas de sódio. Só pra você ter uma noção. Ou seja, uma pessoa que come um pacotinho de Nissin daquele lá, ele já quase chega próximo do limite que ele pode consumir naquele dia, entendeu? Então, isso é bem perigoso. A gente tem que ficar atento nessas questões, né? Em temperos, né? Aqueles temperos de saquinho também, que ele tem uma grande quantidade de sódio. Eu já até publiquei isso no Instagram. Quem me acompanha lá já deve ter visto, né? Eu volta e meia eu falo sobre isso. Então a gente tem que ficar atento. Agora, em relação ao sal branco mesmo, aquele que a gente usa para fazer a comida, não tem prejuízo nenhum, desde que você não use em excesso, use o suficiente. Tem um equilíbrio, né? Procurar, às vezes, usar ervas, alguns temperinhos naturais, ali, a cebolinha, o alho, manjericão. Correr do saquinho, correr daqueles temperinhos de saquinho, aqueles... Voltar, amassar o alho, picar cebola, chorar. Deixa eu te falar uma coisa. Você me lembrou de um tempero que nós fizemos aqui em casa. Inclusive, se alguém que está assistindo tiver interesse, é só entrar no meu Instagram, tem a receita lá. É um tempero feito com pé de galinha, né? Inclusive, riquíssimo em colágeno, né? Entendeu? Então, para quem tem interesse de basear a alimentação em uma alimentação mais saudável, é interessante você substituir os temperos industrializados por um tempero caseiro que dura muito tempo. Eu tenho que olhar a quantidade lá, eu não me lembro exatamente que tanto de pé de galinha, mas assim, é super tranquilo de fazer, fica barato, você guarda no congelador e te evita usar um caldo quinor, por exemplo, um sazon, você entendeu? Gente, olha que dica! Natural e rico em colágeno também. Entendeu? E sabor. E sabor, né? Que é natural. E aquele posta de novo lá no Cesar, tudo que eu vou repostar para todo mundo que tá nos assistindo. Eu vou compartilhar, porque tá no meu feed, eu vou compartilhar nos stories, tá? Vou deixar a publicação lá, que aí a pessoa clicando, ela já consegue ver. Então tá bom. Tá? Nós vamos ter que encerrar. Ai, que pena! Tá ótimo! Nossa, quanta coisa que a gente precisava. Eu queria tanto dar algumas dicas de alimentação para as pessoas que não começaram então desde a infância, ali na juventude, pessoas que já estão hoje já, né, na fase adulta, idosa. Dá só uma diquinha rapidinho. O que eles precisam se priorizar na alimentação deles? Uma pessoa já na fase adulta para idosa? Uma pessoa que já está entrando na terceira idade, ela tem que priorizar no líquido, né? Porque o idoso, ele automaticamente, no organismo dele, ele vai ter menos líquido, né? A gente, quando nasce, um bebê, boa parte dele é líquido. Então, conforme os anos vão passando, você vai chegando mais para perto da terceira idade, você vai diminuindo. Então, é muito importante consumir fibras, né? O idoso comer alimentos ricos em fibras, né? Igual farelo de aveia, abacate. A gente tem alguns alimentos aí, né? Consumir proteínas também é muito importante. E evitar os excessos de farináceos, né? E se preocupar muito com água. Beber bastante água, porque se hidratar, né? É o ser humano que mais precisa beber água, é o idoso, né? Lógico que todos nós precisamos, mas o idoso principalmente, porque é uma fase da vida que ele já não tem tanta água no organismo. Hidratação, né? Principalmente agora, nesse tempo seco, né? E muito calor, é importante ficar atento a isso. Mas, obrigada pelo convite, obrigada por essa conversa deliciosa.
vai ficar salvo no IGTV. Eu quero convidar vocês para amanhã. Amanhã, gente, é às 10 horas da manhã. Então, fique atento que amanhã, no sábado, 10 horas da manhã, vamos falar com Valéria Guimarães sobre planejamento previdenciário propriamente dito. Então, vamos fechar com chave de ouro. Eu espero vocês lá amanhã. Um beijo para todos vocês. Beijo. Obrigada, meu querido. Foi um prazer imenso receber Foi você. todo meu. Nós vamos ter que marcar outra live, hein? Vamos marcar porque tem muita coisa pendente ainda, muito assunto bom pra gente falar. Tem! E eu quero mais dicas. Você vai trazer mais dicas aí desses temperinhos, uma receitinha para que nós possamos fazer, né? Levar para nossa casa essa alimentação saudável para nós, para nossos filhos, para nossa família, porque todos nós temos muito que ganhar e ter longevidade, saúde, qualidade.